exatamente 11 horas e 2 minutos no horário oficial de Brasília e seguindo com o jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora de rádio 100% voltada para o agronegócio brasileiro, agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. E dando continuidade à nossa série especial sobre a recuperação de pastagens degradadas, nós seguimos destacando iniciativas que mostram como a união entre o conhecimento técnico e o manejo sustentável tem transformado a realidade do campo brasileiro. A recuperação de áreas degradadas é um caminho essencial para fortalecer a produtividade, conservar os recursos naturais e garantir um futuro mais equilibrado para a agropecuária. Na entrevista de hoje, o jornalista Vanderlei Munhoz conversa com o David Signor, engenheiro agrônomo do Grupo Biancon, que atua diretamente na implementação de práticas voltadas à restauração do solo e à melhoria contínua da eficiência produtiva. O David compartilha sua experiência técnica e fala sobre como o uso adequado de tecnologias, aliado ao planejamento e à gestão integrada, pode devolver a vitalidade às pastagens e abrir novas possibilidades e oportunidades para a produção sustentável. Uma conversa que reforça o papel da ciência e do conhecimento agronômico como base para um agro mais produtivo, consciente e conectado aos desafios ambientais do nosso tempo. Confira. Ô David, a gente sabe que é um desafio. O agricultor brasileiro, o produtor brasileiro, ele vive de desafios em desafios. E de repente pegar uma fazenda com pastagens degradadas e fazer ela produtiva. Isso é vocação do produtor mesmo, vocação, né? Isso, está no sangue dele, né? De mudar as coisas, de fazer algo diferente, de buscar algo diferente, né, para a agricultura. E o que a gente percebe aqui é que os números, os resultados, embora o prazo seja muito curto, eles surpreendem. Sim. Né? A produtividade é muito boa para quem está fazendo uma reversão de pastagem há tão pouco tempo. A que é que você atribui esses resultados? A gente atribui muito hoje a disponibilidade de tecnologias que a gente tem hoje na agricultura brasileira, tanto em variedades, tecnologia de pesquisa hoje, vários institutos hoje em Embrapa, que tem informações positivas para nos ajudar, que a gente sozinho a gente não faz nada aqui. E a gente, com essa junção de todas essas opções que a gente tem hoje, tecnologia, de institutos de pesquisas, de resultado de pesquisas, e a gente junta tudo isso com a nossa vocação aqui do produtor, nossa vocação técnica, e aprimorado com o entusiasmo da equipe que está aqui hoje na fazenda de fazer tudo isso acontecer. E o que eu vejo assim que é o grande diferencial é o entusiasmo da equipe, de buscar resultados diferentes hoje, de se incomodar com o que está acontecendo, os resultados que a gente vem colhendo e de buscar algo diferente, de alavancar as produtividades, de buscar cada vez mais respostas para aquilo, para essas pedrinhas no sapato que é para a gente hoje. Se eu tenho um talhão que não está produzindo tão bem, o que eu tenho que fazer diferente lá? É tratar cada lugar, não tratar cada talhão específico, mas tratar cada metro quadrado. É agricultura de precisão, é informações novas que estão vindo, é ir visitar o vizinho, vendo o que o vizinho está fazendo de bom, e não ficar só preso aqui dentro da porteira para dentro, é sair da porteira para fora, ir lá no vizinho colher o que ele está fazendo de bom, trazer aqui para dentro, o que é bom tem que ser copiado. E trazer isso e juntar, e trazer para dentro de casa e ajustado com o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito Biancon de tocar a lavoura, de fazer as coisas acontecer e buscar esses resultados. Quando você fala desse diálogo com o vizinho, o produtor, o agricultor brasileiro, ele tem essa característica, né, de socializar o conhecimento, de compartilhar, de ajudar o outro e buscar ser ajudado com a experiência do outro. É, né? uma troca que a gente tem, então, porque às vezes o meu problema, ele de repente ele não é o problema do vizinho, e o problema dele também às vezes não é o meu problema. Então é uma troca, informações do que está sendo feito de bom aqui dentro, está sendo executado de bom, ele copia, e o que está sendo feito lá dentro a gente pode também copiar. Essa troca de informação hoje ela é muito positiva, então a gente tem que ter muita sabedoria na hora de a gente disseminar as informações aqui de uma forma, de uma lealdade e uma segurança das informações corretas do que a gente está disseminando, passando para frente, passando até para o nosso vizinho, e também assim a veracidade dessas informações que a gente está colhendo também no nosso vizinho, para a gente trazer dentro de casa e conseguir executar. Só que eu vejo muito de uma forma muito positiva essa troca de informação entre o produtor. É muito sadia. Então assim, não ficar só naquela conversa, eu colhi tanto, eu colhi mais que você, não. O
que nós podemos fazer de diferente para a gente colher mais. Não é competir, né? Não é competitividade, nós somos parceiros. Então, se a gente vencer, a gente vai vencer junto. E se não der certo, a gente está fazendo algo de errado junto. Então é isso que a gente precisa trabalhar para que aconteça em cada micro-região, a gente conversar com os vizinhos que estão aqui na região para saber o que está acontecendo em outra região, até propriamente dentro do grupo, em outras fazendas, em outras regiões, são totalmente diferentes. Nós temos 5 propriedades, cada propriedade tem as suas particularidades e nenhuma é igual à outra. E o problema que eu tenho na Itaúba, às vezes não é o problema que eu tenho em Lucas do Rio Verde, não é o problema que eu tenho em Itanhangá, não é o problema que eu tenho em Nova Canaã do Norte. Então a gente vai conseguindo mesclar essas informações e além dessa conversa com os próprios vizinhos, a gente traz a nossa equipe, traz os gerentes de outras unidades para rodar aqui dentro, levamos daqui para rodar em outras unidades e a gente buscar essa discussão sadia interna, para que a gente possa estimular cada vez mais eles pensar cada vez mais, enxergar diferente, porque às vezes o gerente que está aqui dentro, aqui, ele está, de repente, às vezes ele está focado no que ele está tendo aqui dentro. E de repente, às vezes, um colega interno da empresa vem aqui dentro, tem uma visão diferente, traz algo diferente para nós aqui, para a gente conseguir discutir. E para a gente juntar todas as informações, juntar todas as alternativas que a gente tiver aqui, para a gente buscar as respostas cada vez mais aqui. E o que é muito interessante é que você falou das características diferentes das propriedades do Grupo Biancon, mas a Fazenda Itaúba também tem uma diversidade de características aqui, que fez com que vocês, em determinada parte da propriedade, integrasse lavoura e pecuária, no outro lugar o lavoura e lavoura, a soja com algodão, e dentro da própria propriedade há esse desafio também de entender cada metro quadrado, cada área, né? Isso, há esse desafio, porque assim, a gente consegue fazer o quê? Hoje a gente junta várias tecnologias que a gente tem disponível hoje. Questão de mapeamento de solo, questão de imagem de NDVI, de reflectância na parte vegetativa das lavouras. A gente tem mapas de produtividade, então a gente vai coletando todas essas informações para a gente conseguir fazer uma junção de todas as informações e a gente conseguir tratar cada metro quadrado de uma forma mais específica, tentar fazer uma agricultura de precisão. A gente tem que tomar cuidado para não fazer uma amostragem de precisão. A gente tem que fazer uma agricultura, botar em prática, pegar essas informações, fazer uma leitura, conseguir armar uma estratégia e agir em cima desses pontos específicos. E fazer esse ataque de precisão em cada ponto específico. Aonde que eu tenho que, de repente, acelerar, eu vou acelerar. Onde que eu tiver que tirar o pé, eu vou tirar o pé. Aonde que eu tenho que tratar com mais carinho, eu vou tratar com mais carinho. De repente, uma área que eu estou vendo que está tirando a produtividade do meu talhão, de repente, nesse ano eu não vou plantar, eu vou plantar uma planta de cobertura, eu vou tentar trabalhar até uma mancha de nematóide, eu vou plantar uma planta de cobertura que eu consiga trabalhar para conseguir reduzir a população desse nematóide no solo. Então eu tenho que buscar informações e ter ferramentas e colocar isso tudo em prática. Não adianta a gente ficar às vezes só na conversa ou ficar, como eu costumo provocar a equipe, não deixar a ideia só dentro da sala, a ideia tem que ser colocada em prática. Então, tem que ir para o solo. Tem que ir para o solo, tem que ir validar, tem que ir para o campo, tem que se sujar, tem que se molhar, tem que secar no sol também, tem que se queimar um pouquinho e trazer essa ideia. A ideia ela não pode morrer dentro da sala, ela tem que ir para o campo. Se ela não for para o campo, ela não tem efetividade. Perfeito. E como que está sendo essa experiência de ser a primeira propriedade no Brasil a utilizar o programa Reverte, a pegar uma área degradada tão grande e começar a fazer isso produzir? Para nós, assim, é satisfatório. Foi um desafio que nós assumimos lá atrás. Não assumimos, não, a gente buscou essa informação, compramos a ideia e assumimos esse compromisso de fazer. E além de satisfação, para nós é uma responsabilidade grande. Nós internamente tratamos isso com uma grande responsabilidade, porque de uma forma ou outra, por a gente ser o pioneiro nesse trabalho conjunto, junto com o Itaú e junto com a Syngenta, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos, em muitos momentos, somos vitrine para muitos outros produtores que querem entrar dentro desse programa e o quão eficiente nós precisamos ser dentro desse programa. Então, assim, a gente não precisa às vezes se acomodar, mas a gente precisa ter em alguns momentos um pouco mais ser mais acelerado, ser mais agressivo e buscar mais alternativas. Não ficar às vezes só preso naquelas alternativas que a gente teria de como facilidade e buscar outras alternativas, pensar diferente. A gente precisa pensar diferente para ter resultados diferentes também. Para o produtor que ainda não deu início ao processo de recuperação de pastagens degradadas, que às vezes pensa na dificuldade, no custo oneroso disso tudo,
Diante dessa experiência que vocês estão vivendo com o programa Reverte, nessa parceria tão salutar com o Itaú, com o Syngenta, o que você diria? Eu diria assim que muitos produtores têm que tomar cuidado com aquele senso de imediatismo, que as coisas têm que ser imediatas. Eu fiz agora, eu tenho que acontecer o resultado agora. A gente vê que é uma construção. Nós estamos construindo. No primeiro ano os resultados vieram, mas não vieram como a gente gostaria. No segundo ano já começou a acontecer diferente. No terceiro ano já nos surpreendeu. E no quarto ano a gente está vendo que os resultados estão sendo muito satisfatórios. Então é algo que está sendo construído. Então essa construção ela é tijolinho por tijolinho. A gente fala internamente. A casa a gente não começa pelo telhado. A casa a gente começa pelo alicerce e vem sentando um tijolinho de cada vez. Só que eu vejo que o produtor ele tem que buscar essa alternativa. Porque uma área degradada hoje, qual é o principal agravante dela? A capacidade produtiva dessa área ela é muito afetada. Então o que a gente precisa buscar cada vez mais com essa pressão ambiental que a gente vem sofrendo, com muita desinformação em muitos momentos, é o quê? É buscar a efetividade dentro dessas nossas áreas, é verticalizar o que nós produzimos, se é soja, se é milho, se é algodão ou se é propriamente boi. Nós precisamos verticalizar e produzir cada vez mais dentro desse metro quadrado que nós já temos hoje de área. Então nós precisamos melhorar a eficiência. Então se hoje eu estou produzindo uma cabeça de animal por esse metro quadrado, ano que vem eu quero produzir 1,3, eu tenho que produzir 1,2 e buscar cada vez. Se eu conseguir alcançar um resultado, por que não buscar uma meta um pouco mais audaciosa para o próximo ano? E é não se conformar. O que eu acredito muito é de não se conformar. Eu acho que a hora que a gente se conformar, a gente perdeu o entusiasmo e o querer fazer agricultura. Ou seja, então o futuro é otimista. É otimista. Com toda dificuldade você acredita com toda a dificuldade que nós temos hoje, a gente é muito otimista. Otimista com o tempo, otimista com o mercado, otimista com o que vai acontecer para frente, porque a gente vive isso aqui. A gente vivencia isso aqui 24 horas. Quando não chove a gente sofre, quando chove demais a gente sofre também. E só que a gente traz esse otimismo para colocar em prática. Então a gente acredita nos resultados que a gente vem colhendo, sabe dos resultados positivos que a gente vem colhendo. E nada supera o trabalho, nada resiste ao trabalho. Então a gente vem trabalhando ano após ano e buscando resultados diferentes e esses resultados vêm acontecendo, vêm aparecendo. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.